está diretamente relacionado com a celebração. Né? O Giovanni ontem participou de um outro momento de formação que concluímos ontem e eu terminei fazendo uma proposta, mas era algo que eu não esperava, quer dizer, na verdade, em alguns lugares, quando eu trabalho uma parte da celebração, aí as pessoas acham isso interessante. Mas ontem eu resolvi tomar uma parte que foram os ritos finais. E a maioria das pessoas que participaram disseram que nunca tinham se dado conta do valor dos ritos finais de uma celebração. Agora imaginem a nós que estamos envolvidos na catequese, aquele momento em que os catecúmenos são convidados a se retirarem após a liturgia da palavra e que devem retornar ao final no momento do envio. Se vocês já trabalharam isso com eles. Ou se na própria ação litúrgica, por exemplo, o Jesus, que na preparação de pais e padrinhos, não sei se vocês já trabalharam, que uma vez ou outra é bom vocês modificarem um pouco aquilo que vocês trabalham, por exemplo, a inscrição do nome da criança. Por que aquele nome? Né? De onde tirou? Então, trabalhar esses aspectos que às vezes ajuda também no próprio trabalho de evangelização e no próprio caminho de iniciação. Então, esses detalhes que sempre tivemos na liturgia, mas que foi se perdendo. E que, assim como eu dava o exemplo dos ritos finais de uma celebração, também aqui tem algumas coisas que a gente deixa passar. Quantas vezes eu já estive presente em celebrações, por exemplo, de batismo, e que aquele que preside não se dá conta que o rito, por exemplo, a assinalação com a cruz, e isso está bem claro no ritual do batismo de crianças, ele não se faz logo no início. Quer dizer, primeiro tem que acolher pais e padrinhos, a criança procurando saber o nome que foi escolhido, para depois vir a assinalação. No entanto, isso tudo é perdido. Agora, se está ali, tem um sentido profundo. Nada está ali na celebração sem que seja, então, algo que nos ajude, nos introduza no mistério. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês justamente essa realidade a partir, né, da celebração da Eucaristia, buscarmos fazer a mistagogia do rito. E aí, nós vamos, aqui a minha proposta, e até mesmo nas catequeses, vocês procurem pegar não toda a celebração, mas escolham sempre uma parte da celebração para vocês fazerem a catequese, ou seja, a mistagogia, a partir daquele rito, que tem uma riqueza, tem algo muito importante. Então, eu coloco aí justamente essa proposta, né, a celebração da Eucaristia, ou seja, um rito com muitos significados. Porque se a gente fosse perguntar aqui sobre a celebração da Eucaristia, vocês iriam dar inúmeras realidades, nomes, o que é que significa para você, para um outro. Então, é por isso que eu gosto sempre de dizer que a celebração da Eucaristia, ela é marcada por inúmeras realidades, significados diversos, e cada uma faz uma experiência também diferente. Então, é um pouco isso que eu quero propor aqui para vocês. Pode passar, Gustavo? Se bem que me parece que o Gustavo estava com um pouco de dificuldade, não sei se ele já voltou. Já voltei. Ah, Já ok. fui passando. Beleza. É que eu estou abrindo outro computador, porque dá para iniciar tudo. Tranquilo. Então, aqui o que é importante a gente recordar Só um minutinho, Padre, acho que eu vou abrir o outro computador, agora que eu consegui abrir ele, aí eu vou colocar toda a tela. Tranquilo, não tem. Nós temos até meia-noite, me parece. Tá bom. Enquanto
Então, Então tá aqui bom. tem essa engenharia aí computacional. Uma outra experiência que eu já tive também, que é interessante, é você trabalhar o espaço litúrgico, pensando na missa mesmo, e levar os crismandos, eu trabalho com crisma, e mostrar a arquitetura, a importância de cada lugar, quando é uma igreja antiga, algumas características que mudaram no Concílio Vaticano II, porque muitas vezes tem gente que frequenta a missa e não observa alguns Uhum. detalhes, e passa a ser também um lugar de catequese. Exatamente. Quer dizer, na verdade, eu diria, Giovanni, que não deveríamos concluir a catequese sem fazer esse processo. Quer dizer, não tem como a gente fazer um processo de iniciação cristã se também não estamos habituados ou acostumados com aquilo que é o nosso espaço de celebração. Né? Isso é sempre bom lembrar, né? Então, aqui nós temos esse dado de que a celebração da Eucaristia, ou seja, um rito com muitos significados, como eu disse. Então, o primeiro dado que eu quero lembrar é esse, que um rito memorial do sacrifício de Cristo na cruz, que é o mistério que nós celebramos. Então, esse mistério da nossa fé, ele tem como horizonte, e aí, em todos os sacramentos, em todo o processo de catequese que nós fazemos, temos que ter presente que o mistério da morte e ressurreição de Cristo é o centro da nossa fé, como nós vimos no encontro passado. O querigma passa por essa realidade. Então, o encontro dos discípulos com o ressuscitado, na sua palavra, na escuta da palavra e também no partir do pão, e aqui a gente pode recordar, quem sabe lá o texto dos discípulos de Emaús. A escuta daquilo que Jesus vai dizendo e depois, ao partir do pão, eles reconhecem que é o Senhor que está ali. Depois, a Assembleia dos Batizados, que também manifesta a igreja. Porque, como eu dizia já num outro encontro, quer dizer, com o batismo, nós nos tornamos filhos no Filho pelo Espírito. Então, essa igreja, ela é fundada, ela é constituída justamente nesta realidade. E aí, professando a nossa fé, que nós, então, estamos dando início, ou seja, levando adiante o próprio processo iniciado por Jesus. E o outro é recordar esse, quer dizer, o cume e a fonte da vida cristã e também da igreja está aí na liturgia. É aí para a liturgia, na celebração dos sacramentos, para onde tende toda a ação da igreja. É daí que parte e é para aí que também é chamada a vivência. Por isso, eu já falei, volto a dizer, o ministério que vocês exercem na igreja é um ministério importantíssimo. Se não for valorizado, ou seja, se aquele ministério que vocês fazem não corresponde, não é vivenciado autenticamente, nós não teremos verdadeiros cristãos nos dias de hoje. Isso é importante de lembrar. Agora, eu aqui quero trazer isso que é um rito particular entre muitos ritos, que é o rito da celebração da Eucaristia. Então, lembrando isso, de que a vida do homem ou da mulher, ou seja, é uma vida caracterizada por ritos e gestos simbólicos. Lembremos, por exemplo, quando a gente fala de iniciação à vida cristã ou iniciação cristã, tem uma conotação, e aí nós já fazemos mais ou menos uma ideia. Mas uma certa vez eu estava lá na Amazônia, né? E aí você vai visitando algumas tribos e uma coisa e outra, e tem uma tribo que faz o processo de passagem de um menino para dizer de que ele já é guerreiro e que agora se tornou adulto, mas ele precisa passar a noite inteira com a mão colocada num formigueiro, mas não é qualquer formiga.
que quando aquele menino tira o braço dali de dentro, está completamente vermelho e ele tem febres durante dias depois que faz aquele processo. E ele só vai demonstrar que, de fato, agora é capaz de também ir guerrear depois que ele passa por esse rito de passagem. Isso é só para dizer de que todas as tradições são marcadas por esses ritos e gestos simbólicos. Né? É a mesma questão que nós temos aqui para dizer que dentro da própria tradição cristã, nós também vamos fazendo ritos, né, que nos identificam, que nos dizem o que é que isso significa. Depois lembrar também que a religião se exprime por meio de ritos. Se não tem ritos, nós não conseguimos compreender algumas coisas dentro da própria igreja. Um outro é que os ritos cristãos, especialmente os sacramentos, são obras da salvação em ato. Acontecem aqui e agora. Aquilo que foi celebrado no passado se torna atual, hoje, em nossas vidas. É sempre dessa forma que devemos pensar os sacramentos. Depois, ainda nessa linha de que é um rito particular entre muitos ritos que nós estamos vendo, que poderíamos dizer que, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, também ele enviou os apóstolos cheios do Espírito Santo. E vejam como nós podemos compreender. Não só para que, pregando o Evangelho, a toda criatura anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertara, então, do poder de Satanás e também da morte, e nos conduzira, então, no reino do Pai, mas também para que realizassem a obra da salvação que anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida litúrgica. Quando nós estamos falando, então, que enviou os apóstolos, hoje somos nós que somos enviados. Vocês e eu. Nós somos enviados para realizar essa missão que nós estamos vendo aqui. Não apenas para falar de uma realidade do passado, mas de algo que se realiza hoje em nossas vidas. Não sei se fica claro para vocês, né? Mas é importante a gente destacar. Depois, o sentido que nós falamos tanto aí, né, de mistagogia, e aí eu pensei que é bom a gente dizer de que para entender e participar da celebração é necessário também um processo mistagógico. E mistagogia é justamente esse processo de ser, então, introduzido ao mistério. Mistagoguem, ou seja, aquele que introduz ao mistério, e esse mistagogo, que aí é o que a gente pode dizer, o catequem, né? Então, também vai na mesma linha de aquilo que a gente fala dessa realidade do mistagogo. Agora, eu já falei para vocês no primeiro encontro, vejo que no início da igreja, lá com os padres da igreja, o grande mistagogo era Cristo, mas depois, na comunidade, o mistagogo principal era o bispo. Aí hoje parece que o bispo só aparece, vejam como isso é engraçado, mas hoje o bispo só aparece na celebração do sacramento do crisma no dia da celebração. Aí todo mundo tem que ir com um crachazinho para ele saber o nome, né? Eu acho que o processo nós não estamos vivendo bem. E deveríamos rever a própria evangelização. São somente alguns problemas que nós temos aí no próprio trabalho, né? Mas, seguindo então, a mistagogia, lá no século IV, era a catequese que o bispo dava aos recém-batizados na semana seguinte à Páscoa, para ajudá-los, então, a compreender os ritos que celebraram na vigília pascal.
Então, na verdade, quando nós pensamos que uma vez que celebramos o sacramento, está tudo concluído, é um grande erro. Na verdade, agora é que começa. E aí é que vem o processo, o início da mistagogia. Mas aí a gente faz uma grande festa, quando tem uma turminha, né, da primeira Eucaristia, todo mundo celebrou bonito, todo mundo vestidinho de branquinho, assim, aí todo mundo recebe um diploma, né, e me parece que tem alguns lugares que tem até isso. A sua velhinha, todo mundo fez foto com a catequista, com o catequista, com o padre, tudo tão bonito, e aí termina por ali. Na verdade, agora é que deveria começar, para viver aquilo que foi celebrado, aquele mistério. Então, o que é que eu estou querendo chamar a atenção? É que hoje precisamos da mistagogia para compreender e participar de forma consciente, ativa e frutuosa dos ritos que não compreendemos, apesar do nosso antigo batismo. Então, hoje também, como catequistas, talvez a gente precise um pouco disso. Eu não sei se foi para vocês, mas como eu conto tanto caos por aí, pode ser que vocês já tenham escutado. Antes de seguir, para ver que às vezes acontece isso na nossa catequese, no nosso dia a dia. Eu não sei, é porque eu conheci, no tempo em que eu estava lá na Paraíba, eu conheci um senhor chamado Seu Manel. E Seu Manel era daquele tipo que vivia no interior, né, numa roça, e tinha que vir à cidade sempre para comprar as coisinhas dele. Então, todo domingo, que era o dia da feira naquela cidade, ele vinha, fazia suas compras e trazia também a esposa, Dona Maria, vinha todos dois, né? Era um dia de estar ali na cidade. Fazia as comprinhas, iam à missa, na verdade, primeiro iam à missa, depois iam fazer suas compras. E os filhos foram crescendo, tal, depois, ali na catequese, todo um trabalho que se fazia. E quando cresceram, ninguém quis ficar na roça, que disse que aquilo era muito trabalho, muito difícil, e foram embora. E alguns foram, então, para o Rio de Janeiro, porque quem é da Paraíba não fica por lá, vai a. Quem é do Ceará ou da Bahia, por isso que tem a cabeça chata, porque bate tanto que vai para São Paulo, porque eu, desde pequeno, os pais já ficam batendo na cabeça, dizendo, quando meu filho crescer, vai para São Paulo, né? Mas lá, alguns são mais preguiçosos, alguns baianos, e terminam ficando aqui em Minas mesmo, não dá tempo de chegar lá em São Paulo, né? Mas os filhos de São Manuel foram ao Rio. Depois de um tempo, então, resolveram comprar algumas coisinhas para ir melhorando a casa lá dos velhos, né? Compraram uma geladeira e aí tinha água gelada, veja, que coisa boa, avançada. E aí depois um outro filho foi lá para visitar e levou uma parabólica com uma TV. E agora os velhos estavam assistindo a novela, mas principalmente a missa. E aí um certo dia o padre chegou e pediu para que eles colocassem um copo de água para abençoar a água diante da TV, né? E aí, seu Manuel correu, colocou o copo lá, e aí, vamos tomar água benta. E aí, passou um dia, o outro dia o padre também disse, vamos abençoar a água, e aí, seu Manuel, mais uma vez, ele tomava um pouco da água e depois passava a água também para Dona Maria, né? Para tomar da água benta, os dois tomando. Depois seu Manuel disse, mas menino, mas como nós somos bobos, né? Por que a gente não já coloca um vaso de água ali em frente e depois a gente tem a geladeira, vai tomar água benta o dia inteiro? Assim, seu Manel fez, né, para tomar essa água benta do dia inteiro. Mas aí, Dona Maria, foi alguém que levantou a mão? Quem foi que pediu? Eu, Maria Raimunda. Ô, Maria, pode dizer. Boa noite. Boa noite. Estou participando também, estou gostando muito. Ah, tá ok, obrigado. Então, foi passando uns anos, e dois, tal, e Dona Maria muito doente,
E agora seu Manuel vinha sozinho à cidade, vinha às pressas, e aí contou o padre, aí pediu para ver se não podia o padre uma hora ir lá para poder fazer uma visita, Dona Maria. Mas isso se passou e nunca o padre teve tempo de ir na roça para visitar, né, a senhora. Ele foi outra vez e disse, não, o senhor vai lá para fazer uma oração, porque às vezes não disse que é unção, né? Porque para o pessoal no interior, falar de unção é extrema unção, já é para morrer. E ele não queria isso para Dona Maria. Mas, depois de um tempo, ele assistindo a missa, lembrou, mas quem sabe a gente poderia também comungar, né? Porque se a gente já está tomando água benta todo dia, e tem o padre aí, eu estou aqui, você também está, então, seu Manuel foi procurar na cidade onde podia comprar hóstia. E aí levou para casa e colocava todo dia um pratinho em frente à televisão, e ele comungava e Dona Maria também comungava. Né? E depois ele chegou a oferecer aos vizinhos, digo, vem assistir a missa, a gente pode no domingo comungar aqui todo mundo, já que a gente tem a possibilidade de ter a missa em casa agora. Assim, então, é que eu quero agora saber de vocês, diante disso aí, né, dessa, a forma de compreender, né, a mistagogia para que a gente possa compreender e participar de forma consciente, ativa e frutuosa dos ritos. Eu até agora fiquei falando com vocês esses dias todos, mas agora eu quero ouvir vocês. Isso aí que seu Manel fez, como é que vocês veem? Foi uma coisa santa, é uma coisa boa? Tem algum problema aí ou não tem? Vocês que são catequistas, me ajudem aí, porque eu, de vez em quando, eu tenho uns problemas, fico em dúvida sobre essas realidades. Me ajudem aí. A palavra agora é com vocês. Vamos lá, Lúcia. Eu acho que nós podemos entender isso aí, padre, como catequese, né? Aí eu acho que vem a grande questão aí do que a gente tanto fala de hoje. Eu sempre falo aqui na paróquia, que às vezes a gente só joga a culpa às famílias, né? Que as famílias não foram catequizar, que as famílias não estão preocupadas com catequese. Mas aí a gente se pergunta, mas até também estas pessoas, estas famílias, elas foram bem catequizadas, né? Esse caso que o senhor nos trouxe é muito nítido da pessoa simples. Ela está vivenciando ali a cultura ao qual ela cresceu, né? O social, cultural, religioso cresceu. Mas aí vem a pergunta, como foi o processo catequético da vida? Porque se nós, vamos assim dizer, nós que temos um processo catequético bem estruturado, nós saberíamos a diferença dessa questão de participar de uma celebração virtual, com querer comungar, que naquele momento não é possível, a gente faria uma comunhão, né, como se diz, no momento da comunhão a gente faria uma oração, enfim, ele traz isso. Aí vem essa questão, né, é muito perceptível que, enquanto catequese, vem a pergunta, será que não faltou uma boa estruturação da catequese? Será que não faltou catequese na vida dessa pessoa? Obrigado, Júnior. E quem mais? Eu vejo assim que, no estrito senso, mal não houve, né? Porque não houve uma má intenção, não houve um desejo de pecar dentro da limitação que havia nessas pessoas simples. De outro lado, a gente tem que ver também aí uma dificuldade da própria igreja de prover ali a visita, de estar junto, e, de alguma forma, a gente diz sempre, né, a igreja supre, né? De alguma forma, a igreja está ali suprindo, e não deixa de ser um mergulho nas raízes da Domus Ecclesia, né? Da igreja doméstica. É claro que há um erro aí de interpretação quanto à questão eucarística. Mas, pensando que não foi um gesto com um certo dolo, né, com uma certa intenção, de certa forma ele está ali fazendo uma comunhão espiritual. Ela não é eucarística, mas ela acaba tendo um valor de comunhão. Agora, se a gente pensar no lato sensu,
né, o fato de chamar pessoas, o fato de ampliar aquilo como uma solução tecnológica, aí sim, aí a gente vem correndo no erro, porque algumas pessoas poderiam deixar de presenciar a missa com a comunidade, atualizando o mistério, para tornar aquilo uma banalidade. Então, tudo vai depender do ângulo e do grau de misericórdia com que a gente enxerga. Então, e aí complementando aqui no chat, a Rosenilda colocou assim, ó, é boa, desde que equivale ao menos uma vez à igreja, já que não era possível ir todos os domingos. E o fato de convidar os vizinhos está evangelizando também. Mais um no chat. Júnior, você podia ler para nós? É da Lúcia. Penso que a fé dessa família é tão grande ao ponto de crer que realmente estavam recebendo da água e do pão consagrados através da tela da televisão. Então, para vocês é bom somente aqui, porque nós não vamos entrar, porque eu queria chamar a atenção principalmente dessa questão de participar de forma consciente, ativa e frutuosa, porque aquilo que é uma realidade, para muita gente ainda não se tem consciência do mistério que se celebra. E aí, por isso, essa participação nem sempre é ativa e frutuosa como se deveria. Então, primeiro a gente teria que trabalhar, e por isso esse processo da mistagogia para nos ajudar a isso, né? Para que a nossa participação, de fato, seja nessas três, né? Com esses três elementos. Então, acho que isso é importante. O outro que eu não vou aqui, a gente não tem tempo para, é que nós precisamos distinguir daquela ação de seu Manel aquilo que são os sacramentais e aquilo que é o sacramento. Então, uma bênção de água, uma bênção como tal, não é sacramento, mas é sacramental. Então, o sentido de você assistir uma missa pela TV não significa que você está participando da celebração eucarística. Por quê? Assim como até hoje não é ainda possível a confissão, que é sacramento, por meio da tecnologia, vamos dizer, como aqui nós temos a possibilidade, por exemplo, hoje eu fiz orientação espiritual, acompanhamento espiritual de um padre também de uma religiosa, mas por aqui, né, no Meet e também no Teams. Isso é possível. Mas se ele pede confissão, eu digo, agora você vai ter que vir aqui. Aí tem que ser presencial. É só para dizer de que na catequese vocês precisam ajudar as pessoas também a entenderem, e aí o Júnior também falou isso de forma muito, que são pessoas simples e que muitas vezes não entendem isto. Quer dizer, para uma pessoa simples, um padre que chega na casa dela e ela tem a possibilidade de beijar a mão do padre, já é um sacramento. E aí é que a gente precisa ir entendendo, compreendendo a própria realidade cultural. Que é o que o Giovanni disse aí, não houve dolo, não, quer dizer, a questão aqui é mais ou menos nessa de saber de que as pessoas, muitas vezes, não foram iniciadas, porque você vai no interior, as pessoas vão dizer assim, não, eu estou na religião dos meus pais. Olha, Mas que foi transmitida, então, dessa forma. É só para a gente lembrar. Então, o processo que eu quero dizer aqui é que a gente precisa ver a visão da nossa participação de forma consciente, ativa e frutuosa nos ritos. Pode passar, Gustavo? Então, a celebração da Eucaristia, aquilo que nós temos, então, tem essa dinâmica. Então, ou seja, um esquema para a celebração como a gente conhece, geralmente é esse. Né? Os ritos iniciais, o que é que significa? Então, aqui vai do eu, né, ali nos ritos iniciais, vai do eu ao nós da Assembleia Litúrgica. Ou seja, aqui é o limiar da celebração.
Então, aquela realidade individual agora passa para uma realidade comunitária. Não é a minha missa, então não é a missa do padre, não é a missa desse ou daquela outra, não é a missa da minha catequese, e tem gente que diz isso, né, do meu grupo, mas aqui é uma celebração da comunidade. Então, nós saímos do eu ao nós. Depois, a liturgia da palavra, ou seja, Deus fala, a Assembleia escuta e acolhe a palavra de Deus. Aqui está o fundamento, então, da fé e também da aliança. Aí, por meio da palavra. Porque tem muita gente que não se dá conta, então corre com uma parte ou com outra, e aí tem prejuízo. Depois vem a liturgia eucarística. Então, o que é que nós temos lá? A aliança é renovada no memorial da Páscoa. Aí eu vou dizer para vocês, por exemplo, tem algo que talvez aí alguns de vocês que trabalham com catequese de adultos, é importante a gente dizer que muitas vezes na catequese com adultos e no catecumenato nós temos muitas celebrações da palavra. Então, todos os sacramentos nos apresentam, cada um do seu modo, ao evento fundador da nossa fé. Isso de forma sacramental. Já na celebração da palavra, nós somos reapresentados quase sacramentalmente. Quase porque não é sacramento. Fica faltando algo para o selo da aliança. Porque desde o Antigo Testamento, a aliança era selada no sangue dos animais. No Novo Testamento, Jesus disse: basta de sangue de animais inocentes. Eu me dou como comida e bebida, e agora o selo da aliança se dá no sangue de Cristo. Esse é um importante elemento que a gente precisa lembrar. Depois nós temos os ritos finais, ou seja, o que foi ouvido, visto, tocado e provado, agora é anunciado. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o nome missa significa essa última parte da celebração. Por quê? No final se diz em latim, missa est. Ou seja, a missa terminou, ou a celebração terminou. E isso terminou dando nome a toda a celebração. Que é somente o final, ou seja, o envio, porque agora deve começar no dia a dia essa realidade. Pode passar? Vejam, se vocês quiserem um quadro até para ajudar lá na catequese, a liturgia eucarística e aí algumas fontes que vocês podem aprofundar. Quando vocês querem trabalhar lá com os adultos ou com as crianças falando de onde é que vem, para que eles saibam que não é uma coisa que você tirou da cabeça, né? E nem que a igreja inventou. Então, se a gente vai nas fontes do Novo Testamento para tratar sobre a Eucaristia, vocês vão diretamente lá. Narrativas da Última Ceia e também instituição da Eucaristia. Vocês têm Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, 1 Coríntios 11, Atos dos Apóstolos 20 e também 27. Esses textos falam sobre a Eucaristia lá no Novo Testamento de forma bem concreta. Sendo que destes aí o texto mais antigo é 1 Coríntios 11. Ainda que esteja numa estrutura diferente na Bíblia, mas foi o texto escrito, quer dizer, foi o primeiro texto escrito sobre a questão da Eucaristia, e lá vocês sabem que Paulo diz: o que eu recebi, eu vos transmito. Então, algumas referências, nem sempre explícitas, como as aparições de Jesus ressuscitado, que é aquilo que nós temos lá em Lucas 24, que é aquele texto dos discípulos de Emaús. Mas também nós temos testemunhos antigos, né? A mais antiga narrativa sobre a celebração da Eucaristia
nos foi transmitida por São Justino. Por exemplo, o modelo de celebração que nós temos hoje, com essa estrutura, nós já encontramos lá em Justino, naquela apologia, né, o número 165, né, vocês vão encontrar justamente já a estrutura de uma celebração ali no século II. A Didaqué, nesses números aí, 9 e 10, que também é do início, alguns estudiosos colocam ela como que seja ali de 80 a 130, mais ou menos. Depois a tradição apostólica, que é também do início do século III. E o cânon romano, que é do século IV. Ou seja, a primeira oração eucarística. São modelos, são textos que nós temos aí, que nos ajudam a compreender um pouco mais do mistério que nós celebramos. Pode passar? Então, o que é fundamental lá na Eucaristia é aquela ordem de interação que Jesus nos deu. Ele diz lá, façam isso em memória de mim. Ou, como o texto original nos diz, façam isto em meu memorial. Então, a resposta a uma ordem do Senhor, então, dirigida aos discípulos ali na última ceia, e que nós podemos nos perguntar, mas isto o quê? Para fazer o quê, finalmente, que Jesus nos deu essa ordem? E aí, o que ele disse foi isso. Tomou o pão, então, a apresentação dos dons, deu graças, é a oração eucarística, partiu o pão, é a fração do pão, né? E deu aos discípulos, que é a comunhão. Então, estes são os 4 gestos que fazem a Eucaristia. Não sei se vocês conseguem identificar isso de forma bem clara, mas está aí, né, como elemento importante no nosso dia a dia. Então, tomou o pão, né, que é a apresentação lá dos dons, e aí geralmente a gente reza em silêncio, né, em voz baixa, mas eu sempre gosto de dizer, de vez em quando é bom que se faça também para as pessoas escutarem, né? Vocês sabem o que é que o padre diz naquela hora? Sabe, não? Eles dizem umas coisas lá que é para fazer mágica, viu? Que esse povo gosta de fazer essas coisas. Mas, mas naquela hora, geralmente a gente diz assim, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar bebida da salvação. Isso, de vez em quando, deveria ser dito para que a comunidade também saiba o que é que está acontecendo, porque simplesmente se diz ali em voz baixa, e aí fica todo mundo cantando e não presta atenção em algo que é importante. Então, é só para ajudar, porque quem sabe até no momento que vocês fazem a catequese lá com as crianças, mas também com adultos, um dia façam um recorte deste momento e peça para que eles possam dizer. Isso vai ser marcante, vai ser algo importante também na vida deles. Depois deu graças, que é a oração eucarística. E aí eu pergunto para vocês, em que momento nós já podemos dizer que temos corpo e sangue de Cristo na Eucaristia? Vocês participam da missa, não? De vez em quando? Depois das respostas do povo na oração eucarística. Das aclamações do povo, né? Você Isso, diz? isso. Mas de qual delas? Ah, agora você me pegou.
Eu estou fazendo duas coisas aqui. Eu estou vendo a aula do padre Danilo sobre liturgia e escutando o senhor. Um microfone em cada orelha. Tá tranquilo. Mas alguém colocava aqui que é na hora da consagração. E qual é o momento da consagração? Epiclese? Então, nós temos duas epicleses na oração eucarística. Esse é o nosso beabá. Eu e vocês. Porque nós temos a epiclese sobre os dons e a epiclese sobre os comungantes. Ou seja, a epiclese sobre os dons é que a gente pede, envia, Senhor, o vosso Espírito sobre esses dons, para que eles sejam transformados no corpo e no sangue de Cristo. Depois a gente pede o Espírito também sobre a comunidade que celebra ali. Então, na verdade, uma está ligada à outra, uma epiclese está ligada à outra, porque a finalidade da Eucaristia é nos transformar no corpo eclesial de Cristo por meio do seu corpo sacramental. Essa é a finalidade da Eucaristia. Mas vocês não me responderam ainda não. O Afonso me disse aí uma coisa bonita, que é depois das aclamações da Assembleia, mas nós temos várias aclamações. O Jesus, que pediu a palavra aí também, foi? Pode dizer. O Padre Wellington, é o seguinte, eu vejo muito também assim acontecer que durante a consagração da hóstia e do vinho, muitas pessoas abaixam a cabeça sem prestar atenção lá na mesa onde o padre está fazendo essa consagração. Quem consagra. Eu acho isso também assim, meio equivocado por parte de quem está assistindo à missa, porque é uma catequese a gente sempre acompanhar o que o padre está fazendo diante da mesa. Uhum. Então, eu vou tentar ajudar vocês. O que é que acontece? Na oração eucarística, nós começamos com algo que é chamado de diálogo invitatório, que é aquele: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Esse é um diálogo invitatório. Depois desse momento, vem um momento que se chama de prefácio, que vocês lembram bem desse aí, né? Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Começa aí o prefácio. Depois do prefácio vem o santo, que a gente conclui o prefácio dizendo: por isso, nós unimos a nossa voz, a voz dos santos e dos anjos e dos santos todos, para cantar a uma só voz. Depois, então, que canta o santo, vem uma oração chamada pós-santo. Verdadeiramente, vós sois santo, Senhor Deus do universo. E por isso nós te pedimos que envieis o vosso Espírito sobre esses dons, tem a primeira epiclese. Depois da epiclese vem o relato institucional, que é aquela na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo. Então, esse é o relato institucional. É a anamnese também assim chamada? Aí depois vem a chamada anamnese. Depois. Isso. Uma anamnese que aí nós vamos fazer, eis o mistério da fé, e a comunidade vai apresentar, fazendo justamente aquela aclamação anamnética, né,
que ontem, que o Giovanni participou de uma outra, que foi um outro sentido, mas é aquelas aclamações que nós fazemos, então, justamente proclamando que ali é o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Essa é uma delas. Após esse momento, seguem as orações, ou seja, são pequenas orações que se reza, então, pelos vivos, pela igreja, pelos mortos e pelos santos, né? Que são aquelas, e aí tem as aclamações que a Assembleia faz. Depois desse momento vem a doxologia epiclética. Então, é só para concluir, porque eu sei que vocês estão aí até pesquisando lá no Aurélio, mas não vai encontrar, mas para a gente dizer... Nem na instrução geral do missal não tem, não? Na instrução geral não vai estar também desse jeito. Mas nós podemos dizer que temos corpo e sangue de Cristo após a aclamação com o amém. Ou seja, aquele amém não pode ser um amém assim, sem graça. Porque eu participo, às vezes, quando eu estou presidindo, que eu escuto aquele amém, assim, um amém, amém. Eu aí tenho que gritar amém para poder ver se o povo escuta e diz amém de verdade, porque nós estamos dizendo, é isso mesmo, eu creio, assim seja. Então, aqui é que nós podemos dizer que temos corpo e sangue de Cristo. Não é no momento do relato institucional. O relato institucional, por exemplo, não é para escandalizar vocês, não precisa ir lá não, viu? Mas nós temos uma oração eucarística que não tem relato institucional. Porque tem gente que fica procurando onde é que está o relato institucional para poder, onde é que começa para poder se ajoelhar. E aí diz, agora já tem, como, por exemplo, tem gente que canta até por aí assim, né? Jesus está aqui, como se antes desse momento Jesus não tivesse ali. Então, na catequese, vocês tentem trabalhar para que as pessoas, quer dizer, possam compreender esse mistério. Né? Então, do diálogo evitatório ao amém, após a doxologia, aí é toda uma única oração. Não são partes soltas. Afonso, pode dizer. Padre, o padre Danilo, estou fazendo curso de teologia na PUC com o padre Danilo, terceiro período. Ele dá aula de liturgia. Ele falou que na hora da consagração não se deve cantar nenhuma música. Exato, porque é isso que eu estou fazendo, justamente dizendo aqui, que quando chega naquele momento do relato institucional, que não é propriamente consagração, mas é um relato institucional, então ali não deveria ter, né? Tem gente que gosta de tocar, dedilhar um instrumento, não é o momento ali, é de estarmos atentos e atentas ao mistério que é celebrado. Ele falou que perde o sentido, né? Porque de fato é retomar, ou seja, fazer justamente memória, aquilo que o Giovanni dizia, anamnese, fazer memória daquilo que Jesus fez. Então, isso deve ser visto, quer dizer, de forma... Dom Serafim, inclusive, dizia que deveríamos estar de pé, em prontidão. Né? Então, isso é que é importante a gente perceber aí. Alguém falava o quê? Que no encontro um padre... Quem conseguiu... Em um encontro de formação de liturgia, o padre falou que quando faleis o mistério da fé, que todos devem levantar e responder, anunciamos vossa morte e proclamamos. E que ninguém anuncia morte joelhado, mas toda a minha comunidade responde joelhados, e aí qual a forma?
Não, é que justamente o sentido teológico é que deveríamos estar todos de pé naquele momento, porque estamos, aquilo que Pedro diz, estou pronto para ir contigo até a prisão, à morte, se necessário. E não em atitude de adoração. Porém, não é um erro da comunidade nem da catequese, porque se vocês forem lá no missal, o missal também leva a própria orientação que está para estar de joelho, porque é algo que está desde o período medieval, que foi uma outra compreensão diferente. Mas veja, aqui vocês já tiveram, né, uma aula, depois quando vocês forem fazer lá a aula de teologia, vocês já vão tirar 10 com isso que vocês viram aqui hoje. Viu? A outra, então, seguindo outro ponto, né, a fração do pão, essa fração do pão que é? É porque eu sou meio inércio, sabe? De vez em quando eu tenho esse problema de memória. Eu tenho uns lapsos assim, esqueço. Onde é que acontece isso aí? Essa fração do pão. Não me matem de vergonha, não. Todo mundo aqui é catequista, assim como eu também. Pelo menos o sentido da fração é de partilha, né? De distribuir, não é isso? Ao Mas primeiro depois vai momento, dar, depois sei lá, e deu aos seus discípulos, que é a comunhão. é. A distribuição vem depois. E agora, José? Fiquei Eu vendo acho que a vocês. fração, de alguma forma, ela lembra a unidade do corpo de Cristo, que apesar de partido, ele é um só. Então, isso eu falei, acho que foi no encontro passado que eu falava sobre aquela realidade do fermentum, não? Eu E da falei aquilo partícula que. também que se une ao sangue, né? Tem uma pequena Isso, ali é partícula o que se une ao sangue. fermento. Isso, porém, aqui a fração do pão eu vou ajudar. Geralmente a gente faz assim, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Faz lembrar alguma coisa? A fração na hora do cordeiro. Exato, então. Eu tô aqui segurando. Veja como é simples a coisa, né? Então, a fração do pão é um momento importante também dentro da celebração. O pão deveria ser fracionado naquela hora e deveríamos comer de um único pão, partido, né? E dividido, ou seja, para que todos pudessem, então, se achegar à mesa da Eucaristia. Então, aí que nós temos a fração do pão, nesse momento em que a gente canta o Cordeiro. Agora, o que é que tem acontecido por aí, que é estarrecedor? É que tem muita gente que quando, não agora que nós não estamos podendo abraçar, né? Mas quando é possível abraçar, vai lá na porta, vai de um lado e de outro, correndo para abraçar os amigos e os familiares, Se dispersa. e se dispersa exatamente. E aí, quando chega a hora do cordeiro, estão utilizando o cordeiro para puxar a boiada de volta. Esse é o grande problema. E não deveria ser este, mas é para fracionar o pão. Então, se tem, por exemplo, na comunidade a reserva eucarística, é aquele momento que vai buscar a reserva eucarística, que se coloca, ou seja, não deveria ser depois que se apresenta o corpo e o sangue de Cristo à comunidade, quando se canta a doxologia, que depois vai se colocar, então, nos recipientes para os ministros distribuírem, mas é nessa hora da fração do pão. E deu aos discípulos, né, então, a comunhão. A meta é o altar, ou seja, as pessoas virem que é dali do altar que se deveria distribuir a comunhão. Porque o altar é Cristo. Então, esse deveria ser o horizonte.
Porém, muitas das nossas igrejas, aquilo que o Giovanni já falou, muitos dos nossos espaços litúrgicos não favorecem isto. E aí a gente teria que, pouco a pouco, ir trabalhando para que essa dinâmica pudesse acontecer. E mais, o ideal seria que a comunhão fosse nas duas espécies, corpo e sangue de Cristo. Isso deveria ser o ideal. Então, esses são os 4 gestos que fazem a Eucaristia. Veja, se fosse para a gente falar sobre isso aqui, a gente ia passar uma semana, mas a gente tem que ir adiante. Vamos lá. Porque eu estou olhando já a hora. Então, a liturgia eucarística. Veja, este gesto intui, né, o partir tanto a apresentação dos dons pela Assembleia quanto do presidente a Deus. Né, o tomou o pão. Não é um gesto funcional, mas é rico de significado. É através dos dons que oferecemos que o Senhor se faz presente no sacramento. Então, fazemos uso de textos de origem hebraica, mas adaptados, que foi aquilo que eu falei para vocês antes. Pode passar? Então, o deu graças, né, a grande oração eucarística, que renova aquela ação de graças de Jesus pela boca da igreja. Então, na verdade, a oração eucarística deveria ser rezada por quem preside, e aquele amém final é a forma que nós temos de que toda a comunidade participou, dizendo: é isso mesmo, assim seja, eu creio. Então, não é uma fórmula mágica para fazer a Eucaristia. Vocês acreditam que uma vez um grupo lá de uma paróquia que não tinha, de uma comunidade, não ia ter missa naquele dia, ia ter celebração da palavra, e quando foram olhar não tinha reserva suficiente, correram lá em casa, me pedindo para que eu fizesse lá a mágica para poder relevar a Eucaristia, né? Para levar hóstia consagrada, né? Aí eu perguntei, vocês são o que mesmo, né? Então tinha uma que disse, não, eu sou ministra da palavra. Pois é, então vamos fazer catequese agora. Porque você precisa de catequese para poder saber o que é que você está me pedindo. Então, isso mesmo. Transubstanciação fast food, era? Exatamente, o negócio é. Mas, padre, agora... só aproveitando aqui que eu intervi, padre, só uma pergunta. Eu já tive várias vezes essa. Seria mais assim, oracional, seria mais uma contemplação. Às vezes eu vejo naquele partir do pão que o padre faz ali, eu volto no tempo e vejo aquela aliança de Moisés com os animais partidos e que ele passa no meio em aliança com o Senhor. Sendo que ali é diferente, né? Ali é uma imagem especular, o contrário. Porque ali era uma aliança feita sob uma ameaça de morte. Quer dizer, se nós não formos unidos, nós vamos acabar partidos como esses animais. E aqui, na Eucaristia, é o inverso. Ele é que passa no meio de nós. Ou ele é que passa até mesmo no dentro de nós, para recompor essa unidade, essa nova e eterna aliança. Eu não sei se isso é teológico, mas eu tenho essa contemplação. Não, pode ser concebida dessa forma, porque Jesus nos atrai, né? Atrai todos a Ele justamente por esse gesto. Então, aquilo que poderia ser pensado como uma dispersão é, na verdade, o gesto de congregar. Né? Então, isso é que é importante da gente recordar. Arthur, ou é o Jéssica que gostaria de falar? Porque eu acho que o Arthur que abriu o microfone. Desculpa, padre, foi sem querer. Não, tranquilo. E o Jesus pode dizer. Não? Porque eu vi que a mão está levantada aí. Ok. Então, a outra realidade que nós temos... Perdão.
só lembrar aqui, o texto, porque eu coloquei aqui, não é um texto, né, a oração eucarística não é um texto em que apenas o presidente reza. Ainda que apenas ele o recite em alta voz. Mas no momento em que ele está rezando, toda a comunidade reza com ele. Perdão, veio agora uma vontade de espirrar que não sai. Mas então é essa realidade que nós temos aqui. Ou seja, o texto, ainda que seja unicamente rezado por quem preside, toda a comunidade está unida ali naquele momento. Ou seja, é uma verdadeira escola de oração. E nos ensina também como rezar. Aqui nós temos, então, uma ênfase dupla nessa oração, que é anâminas e também intercessão. É o que nós temos lá. E o exemplo é a própria oração eucarística a quarta, que muitas vezes muitos padres não gostam de rezar, que é tão bonita, mas que muita gente deixa de fora. Mas teologicamente é uma das mais bonitas orações que temos. Pode passar? Então, a fração do pão é o gesto que permitiu aos discípulos no caminho de Emaús reconhecerem Jesus. É tão rico e a gente nem lembrava que existia. É assim como vem chamada, então, a Eucaristia no Evangelho de Lucas, né, de pão partido, né, a fração do pão. Depois é um gesto pouco valorizado e que, pelo contrário, estabelece a comunhão com Deus e também entre nós. Então, o significado do immixtio, né, comunhão universal, que nós temos aí nessa fração do pão. E que eu, como eu já disse para vocês, de vez em quando na catequese de vocês, principalmente da primeira Eucaristia, faça esse gesto da fração do pão, com uma vivência bonita. Né? O Giovanni participou a semana passada de um momento da fração do pão, né, do partir o pão, que muita gente ficou encantada. Então, acho que é sempre bom a gente fazer isso aí. Pode passar? Então, o valor do pão é o alimento cotidiano que invocamos de Deus também na oração do Pai Nosso. E deve ser pão de trigo, mas também reconhecível como pão. Não apenas a hóstia, que às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade de reconhecer que é. Mas de vez em quando é bom que tenha um pão para que as pessoas percebam o valor. Então, depois também o valor do vinho. É o sinal de da festa e também do novo tempo do reino de Deus. É bom que, pelo menos às vezes, a comunhão seja dada em ambas as espécies. Pelo menos por intinção. Cuidado com o minimalismo existencialista que às vezes a gente tem nas nossas celebrações. Então, na catequese, a gente precisa ser iniciado nesse processo. Seguindo. Então, e deu aos seus discípulos, esse é o momento da comunhão que faz parte da Eucaristia e que não pode ser abreviado. A Eucaristia é o sacramento do corpo e do sangue do Senhor, dado para comer e também para beber. E aí a gente pode se perguntar, quais são as condições para participar da comunhão? Quem é que não pode participar? E aqui é importante justamente isto, atenção aos juízos sumários e superficiais. Só alguns detalhes para a gente não esquecer. Depois, eu quero lembrar de que existem duas mesas. A mesa da palavra e a mesa do pão. Né? A mesa da Eucaristia. E essas duas mesas estão unidas e precisam ser bem celebradas, bem vividas, não de qualquer forma. Pode seguir? Porque o gesto memorial, ou seja, fazer isso em meu memorial, que o Senhor nos diz,
é o que nós comentamos aqui, pode passar. Esse memorial é memorial e não é memória no sentido psicológico de recordação, uma memória qualquer, mas no sentido forte de uma instituição memorial, que nos torna contemporâneos do passado. Ou seja, nós somos transportados aí, como nos diz, nós somos reapresentados ao evento fundador da nossa fé. É isso que nós temos lá. Então, fazer isso em meu memorial, pode seguir, e aí a gente pode perguntar, isto o quê? Tomou o pão, depois tomou o cálice, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: este é o gesto memorial. Então, tomou o pão, o cálice, preparação das oferendas, pronunciou a bênção de ação de graças, é a oração eucarística ou anáfora, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo, é o rito de comunhão. Ou seja, eu já estou dando para vocês um encontro de catequese com tudo aí já organizado. Vocês nem vão ter esse trabalho, vejam. Para vocês não dizerem que eu sou uma má pessoa, né? Aí, quem sabe, de vez em quando, vocês lembram e reza por esse pobre pecador, né, que já está ajudando dessa forma. Mas, então, nós temos no centro a oração eucarística, o anáfora, então, o rito de comunhão, mas antes nós temos também a preparação das oferendas. Este conjunto é o que nos traz a liturgia eucarística. Então, a liturgia eucarística compreende esses três momentos. Depois, numa celebração eucarística, nós temos três momentos ou três ritos processionais na liturgia romana, que é a procissão de entrada, a preparação das oferendas e a comunhão. São três ritos processionais. Então, a procissão de entrada constitui-se a assembleia litúrgica, e aí nós temos uma oração que é a oração da coleta. Mas não é para recolher nada não, viu? É coleta porque reúne as nossas orações. Depois a procissão das oferendas, ou seja, os fiéis trazem os dons para o altar, e aqui nós temos uma oração sobre as oferendas. Muito bem, obrigado, Lúcia. Agradeço a oração também. Depois, a comunhão, que temos uma procissão de comunhão, os fiéis vão ao encontro de Cristo que vem, e aqui nós temos uma oração depois da comunhão. Vocês já tinham percebido isso? Ou às vezes a gente participa da celebração de forma mecânica, automática, e nem nos damos conta como é muito bem organizada. A liturgia romana, ela é, assim, leve, bonita e com coerência. E aí a gente tem que valorizar cada um desses momentos. Veja, lá o rito de comunhão, pode ir seguindo, né, a procissão de comunhão, a meta, como eu dizia para vocês, é o altar, onde se recebem os dons eucaristizados. O altar é Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular. É também o rochedo que acompanha o povo em sua marcha pelo deserto. Por isso, o canto de comunhão fala da alegria do povo de Deus que vai ao encontro do Senhor para participar de sua vida, morte e ressurreição. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja que essa deveria ser a... Depois, a conclusão do rito de comunhão é a oração pós a comunhão. Por isso é que vocês veem, na maioria dos lugares, a gente deixa para que os avisos sejam dados depois daquela oração, que estamos concluindo esse rito.
E aí eu trago uma oração que é tão bonita. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do vosso pão e inebriar-nos do vosso vinho, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Que oração bonita. Ou seja, transformados no corpo de Cristo. Esse é o sentido. Gustavo, você vai instalar no seu computador, ou pelo menos os caracteres gregos para que você possa transmitir. Mas aí, que não dá para vocês entenderem, está dito: as coisas santas são feitas para os santos, as coisas santas são feitas para nos tornar santos. Então, para dizer de que é esse o sentido da Eucaristia. Isso é a coisa como está aí. As coisas santas são feitas para os santos, as coisas santas são feitas para tornar-nos santos. É isso que estava em grego, mas que o Gustavo não queria que vocês entendessem, aí colocou dessa forma. Essa é Cirilo de Jerusalém que nos coloca isso aí dessa forma, e que eu trago justamente para encerrar hoje, para a gente poder papear. Pode passar, para dizer de que nós podemos utilizar desse sentido para uma mistagogia. Depois disso, diz o sacerdote, as coisas santas para os santos, santos são os dons aqui apresentados, pois receberam a vinda do Espírito Santo. Santos sois também vós, julgados dignos do Espírito Santo. Portanto, as coisas santas e os santos se correspondem. Então respondeis, um só o Santo, um só o Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente só Ele é santo, santo por natureza. Nós, porém, se também somos santos, não somos por natureza, mas por participação, ascese e oração. Coisa bonita, né? Depois disso, ouvis o cantor que, com uma melodia divina, vos convida a comungar nos santos mistérios, dizendo: provai e vede como o Senhor é bom. Não confieis o julgamento ao gosto corporal, mas à fé que não dá lugar à dúvida. Pois, provando, não provais pão e vinho, mas sim o antítipo do corpo e do sangue de Cristo. O bispo diz lá... Também sou catequista. Oh, coisa boa! E aí, diz lá, o bispo dê graça sobre o pão para que se torne o símbolo, ou seja, exemplo, que os gregos chamam de antítipo do corpo de Cristo, e sobre o cálice de vinho preparado para que se torne, então, a semelhança do sangue que foi derramado. Então, abençoando o cálice, tu o recebeste como antítipo, ou seja, quase antítipo do sangue de Cristo. Isso está lá na chamada tradição apostólica. Pode seguir? Aí tem várias coisas que para vocês não está aparecendo muito bem, mas está tudo traduzido para vocês não se perderem. Então, na semelhança e também no sentido que une os sacramentos da iniciação, que nós devemos nos transformar justamente nessa realidade. Pode passar? Já estou terminando. Veja que essa questão de ser semelhante, no sentido sacramental, aqui tem uma identidade absoluta, porque aquilo que nós recebemos é corpo e sangue de Cristo. Não é simplesmente imagem, é algo real que nós recebemos. Pode passar? E aí eu vou concluir justamente com isso, porque muita gente me pergunta qual é a melhor maneira de receber o corpo do Senhor. Aí a catequese nos ajuda. Ao te aproximares,
não vás com as palmas das mãos rígidas, nem com os dedos separados, mas faze da palma da mão um trono para que à direita, né, como quem está por receber o rei, e no côncavo da mão espalmada recebe o corpo de Cristo respondendo amém. Então, santificando com cuidado teus olhos, pelo contato do corpo sagrado, toma-o e cuida de nada se perder, pois se algo perderes, é como se tivesses perdido um dos próprios membros de teu corpo. Pode seguir? Dize-me, se alguém te desse lâminas de ouro, não as guardarias com toda a segurança, cuidando que nada delas se perdesse e fosse sem dano? Não cuidarás, pois, com muito maior cuidado de algo que é mais precioso que o ouro e as pedras preciosas, para que não se perca uma migalha sequer? A didática está ao serviço da mistagogia, que é isso que nós temos. E continua Cirilo. Depois de teres comungado o corpo de Cristo, aproxima-te também do cálice de sangue, não estendendo as mãos, mas inclinando-te e dizendo amém em atitude de adoração e de respeito. Santifica-te tomando também o sangue de Cristo. E enquanto teus lábios ainda estão úmidos, roça-os de leve com suas mãos e santifica teus olhos, tua fronte e os outros sentidos. Depois, na espera da oração, rende graças a Deus que te tornou digno de tão grandes mistérios. Conservai inviolavelmente essas tradições e guardai-vos sem ofensa. Não vos separeis da comunhão, nem pela mancha do pecado vos priveis desses mistérios santos e espirituais. E diz Santo Ambrósio, recebe cada dia o que te deve ajudar cada dia. Vive de tal modo que mereças recebê-lo cada dia. As coisas santas são feitas para os santos, as coisas santas são feitas para tornar-nos santos. A gente pode parar aqui para conversarmos sobre isso que nós vimos hoje. O Padre Washington? Sim. É o seguinte, teve uma vez que, assistindo uma missa aqui, de um padre aqui na paróquia São Francisco de Assis, aqui em Caeté, ele fez uma catequese dentro da missa, que fez com que, hoje, eu participo da missa, mas sabendo de muitas coisas, né, que ele assim, passou para a gente assim, de uma forma assim, que o senhor fez aí, né, passo a passo, porque tem coisas que nunca mais assim, a gente esquece. E uma das coisas assim, que eu não me esqueço é de receber a hóstia aí, como que o senhor falou. Espalmar as mãos, feito uma concha para receber a hóstia. Então, é muito importante isso, e muitas das vezes as pessoas que participam da missa não participam assim do jeito que deveriam assim, participar. Ou seja, os padres teriam que fazer, assim, de vez em quando, essa catequese dentro da missa para termos esse conhecimento. Então, e com o senhor hoje enriquecendo essa catequese para nós, isso fez com que a gente tornasse, né, mais um pouco desse conhecimento. Muito obrigado. Obrigado também. Quem dá mais? A Silvânia, me parece que está. Obrigado também, Silvânia.
Se vocês observaram depois, talvez com calma, como disse o Gustavo, ele vai estar encaminhando o material para vocês, porque eu sei que às vezes quando a gente fica olhando aqui, parece que é muita coisa, mas depois com calma vocês podem ver isso, e eu digo que ajuda muito na catequese. Né? Temos a possibilidade de ter uma visão, né, clara como essa, é um caminho. Então, eu comecei hoje com essa parte, e aí depois que vai ser o outro caminho, porque a gente está falando de catequese e liturgia, então vão ser propostas que eu estou fazendo para vocês, que eu digo que uma catequese como esta é algo que os catequizandos não esquecem jamais. Isso fica. Então, por isso, também no próximo encontro, nós vamos pegar outra parte, outro momento da celebração, e vamos trabalhar, inclusive, sobre a própria questão da oração, né, que tem uma das propostas que o Gustavo nos fez, seria da gente pegar o ofício, né, na catequese, mas aí a gente vai trabalhar, e aí eu introduzo também a questão da própria questão de ter momentos com o ofício, né, para ser rezado, ser vivenciado, mas que vocês, pegando cada momento na catequese, fazendo um recorte da celebração, e se atendo àquela parte da celebração, é uma catequese rica e que vai ajudar na caminhada de todos os catequizandos. Então, é uma proposta para vocês verem como a liturgia tem essa relação tão grande com a catequese, e a catequese também com a liturgia. É simples assim. E me avisem, por favor. Eu deixei minha rede aqui no Ceará, entrei nesse trem e não vou largar, não. Muito obrigado pela acolhida toda. Valeu, Giovanni. Gratidão a todos pelo dia de hoje, né? Lembrando a gente abrir as câmeras para foto do encontro de hoje. E aí, semana que vem, mais um encontro marcado.